Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, antes de tratar nosso assunto de fundo, que é muito interessante hoje, eu queria fazer só dois comentários. O primeiro, que está todo mundo falando sobre isso, pelo menos na área da economia, saiu a taxa de desocupação do Brasil do trimestre encerrado agora em fevereiro de 2022. Foi 11,2%, que é o menor desemprego, a menor desocupação do país desde lá de 2016. Claro que é um indicador positivo frente ao que nós tínhamos antes, chegamos a ter mais de 14%, 14,9% de desocupação, para ser exato, entre janeiro, fevereiro e março de 2021, mas esse dado ele praticamente repete os dois últimos meses. Ou seja, nós estamos vendo uma estabilidade no desemprego que, a meu ver, pessoalmente, ainda está muito alto. Vamos fazer sim uma torcida para que esse indicador continue caindo, mas eu acredito pessoalmente que os juros, alto como estão, devem subir ainda mais agora na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, vai impedir uma celeridade maior da recuperação do mercado de trabalho, bem como aquelas pessoas que gostariam de voltar para a livre iniciativa e deixam de ocupar a fila dos desempregados. Essas pessoas também vão ser cerceadas por uma questão de juros altos. Então, sua diretoria do Banco Central, de novo, vamos inverter essa curva de juros para a redução, que é a coisa mais inteligente que vocês fazem, porque a inflação é internacional, não é brasileira. Não dá para deixar de repetir isso aqui no Fora de Curva. E a segunda questão que eu quero tratar antes do nosso assunto de fundo é que dois candidatos da chamada terceira via, segundo a imprensa, desistiram hoje de concorrer à presidência da República. Um deles é o governador de São Paulo, que já estava oficializado isso, e o outro é o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. Pelo que está mostrando, essa tal de terceira via se inviabilizou antes de se tornar alguma coisa pelo menos um pouquinho madura. Morreu verde, morreu na casca. Então, pelo jeito, a presidência da República vai ficar efetivamente disputada entre dois candidatos. Um é o Jair Bolsonaro, outro é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Efetivamente são duas propostas muito diferentes de enxergar a realidade brasileira, e eu só espero que quem vencer essa contenda tenha uma postura no seu governo efetivamente colaborativa na direção de um Brasil mais desenvolvido, com crescimento mais rápido e mais e melhores oportunidades para a nossa população. Na minha opinião, esses anseios se conquistam de maneira mais rápida e bem estruturada na medida em que o Estado para de intervir tanto na economia. Liberdade para empreender, menor carga tributária e outros aspectos como desburocratização são fundamentais para promover um efetivo, um verdadeiro desenvolvimento do nosso país. Outros podem pensar diferente, vamos os respeitar. No pensamento, se ele é sincero, se ele é honesto, ele tem que ser considerado, não precisa ser hostilizado. Mas agora nosso assunto de fundo. Uma coisa que eu observei, não tinha comentado aqui no Fora de Curva, é que a partir do momento em que estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, começou a haver um movimento muito interessante e negativo para os chineses. O capital de empresas internacionais, de investidores nos títulos da China e dos próprios chineses começaram a sair do país, indo muito em direção a Singapura, em direção a outros países, até aqui no Brasil. E isso pode ser o sinal de uma mudança muito importante no contexto da estrutura econômica global. Eu vou explicar para vocês, mas para isso nós temos que voltar a algumas décadas no passado. Logo depois da morte do Mao Tse-tung, eu acho que foi anos 70 ainda, assumiu um novo líder do Partido Comunista Chinês chamado Deng Xiaoping. Esse líder resolveu mudar a política econômica chinesa, abrindo o país para o mercado. Na verdade, ele buscou atrair investimento externo no setor produtivo para aumentar a empregabilidade chinesa e jogou como moeda de troca 1 bilhão e 300 milhões de habitantes abaixo de uma linha razoável de consumo. E é claro, grandes empresas, corporações migraram para a China, botaram seus negócios lá, primeiro para aproveitar esse mercado consumidor. E em segundo lugar, porque a mão de obra lá, não é tanto assim mais agora, era muito barata. Então, os custos de produção com benefícios fiscais ainda
ficavam muito baixos e na maior parte das vezes era mais vantajoso fechar uma indústria nos Estados Unidos, na Europa, até aqui no Brasil, para abrir lá, importar de lá, que ficaria mais barato para o consumidor. Isso foi evoluindo no decorrer dos anos 80, anos 90, virou o século e agora nós chegamos em 2022 com novas condições. Quais são essas novas condições? Em primeiro lugar, o governo chinês ele começou gradativamente a se mostrar um tanto quanto hostil ao Ocidente. E vice-versa, não estou dando razão para ninguém, estou só descrevendo um fato. Já que eu estou aqui no Ocidente, eu vou me comportar como ocidental. Então, daqui do Ocidente, nós enxergamos a China com uma postura mais hostil e até, sob um certo ponto de vista, ameaçadora. Esse é o primeiro ponto, e com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a China mostrando uma propensão um pouquinho maior para apoiar os russos, gerou sim um aumento de desconfiança dos investidores naquele país. E aí nós enxergamos que sim, está começando a se radicalizar um certo antagonismo entre os chineses junto com a Rússia nesse momento, acho que isso é muito volátil, mas vamos ficar claro nessa questão do mapa, contra a OTAN, Estados Unidos, coloca aí junto a Austrália, coloca Japão e outros países orientais, mas com maior proximidade ao Ocidente. Essa é a questão geopolítica em resumo. Lógico que tem muito mais nuances aí, mas eu não vou entrar. O segundo ponto, pessoal, que eu queria inserir nessa análise, isso está bem para longe essa bola, pegar a bola no meio de campo, dar um chutão que não vai nem para a goleira do outro lado, vai atravessar o estádio, é o seguinte: a tecnologia nos últimos anos está evoluindo de uma maneira tão rápida que a mecanização do processo industrial via controles remotos já é uma realidade. Com a entrada no mercado, popularização do 5G e o 6G já está chegando por aí, fica muito mais seguro montar todo um processo produtivo completamente automatizado, sem precisar, na verdade, de um ser humano para apertar um botão. Pode tudo ser feito de uma maneira remota. E aí um dos grandes atrativos da economia chinesa simplesmente vai embora. Não se precisa, ou daqui a muito pouco tempo não vai mais se precisar de mão de obra barata para ser competitivo em termos industriais. As linhas de produção, então, ao invés de se localizar onde é mais vantajoso produzir, vão se focar aonde é mais vantajoso vender, mais próximo do seu mercado de consumo. E isso faz com que grande parte das indústrias que estão na China, grande parte das indústrias que estão na Índia também, em outros países do Oriente, voltem ao seu país de origem. Isso acontecendo, ao cabo de 10, 15 anos, novamente vai mudar a cara do mundo. Mas eu também não vou dizer que tal situação signifique um empobrecimento dos chineses. Os chineses aproveitaram, e estão aproveitando muito bem esse tempo que eles tiveram para se desenvolver, foram muito competentes, ao contrário do nosso Brasil. Nós podemos claramente dizer que a China, junto com os Estados Unidos, são as duas únicas nações do mundo que têm a prerrogativa de desenvolver qualquer segmento produtivo que eles desejarem através de uma política de incentivo. A capilaridade de conhecimento eles já têm e de sobra. Isso falta para os outros países. Então nós podemos aceitar, existem sim duas superpotências econômicas, uma é Estados Unidos, a outra é a China, já é a China, com um estoque de conhecimento e estoque de pessoas qualificadas grande o suficiente e diversificado o suficiente para promover o desenvolvimento científico aplicado em produto em qualquer frente atualmente existente que venha existir no futuro. E aí, pessoal, com o clima de desconfiança geopolítica que está ocorrendo nos últimos anos, e isso deve continuar pelo menos até o final dessa década, acredito eu, se não houver uma solução inesperada, talvez estapafúrdia, a tendência, sim, é a polarização do nosso mundinho em pelo menos dois blocos. Mas, ao contrário do que acontecia na Guerra Fria dos anos 50, 60 e 70 até os anos 80, essa divisão vai ter como protagonistas dois grupos igualmente ou quase igualmente competentes para desenvolver
novos produtos e desenvolver mercados. Então eu acredito que os países que não são os dominantes nesse ponto tenham simplesmente três opções. A primeira e a segunda é se alinhar a um desses dominantes, e a terceira é o resgate da história dos não alinhados, situação essa que caracterizava o Brasil e outros países nos tempos da Guerra Fria. Os não alinhados, é claro, eles ficam longe de eventuais brigas, mas também se beneficiam de maneira menos intensa ou menos imediata dos grandes avanços tecnológicos de mercado que estão para ocorrer. Gente, essa é uma situação que eu estou lançando agora, é uma situação que está sendo muito pouco discutida no mundo, não está sendo discutida, mas seguramente é um debate que vai crescer nos próximos meses e anos, e talvez seja bom a gente se antecipar um pouquinho e começar a pensar nisso. E para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos continuar falando um pouquinho sobre novas tecnologias. A maioria deve conhecer o tal do Apple Watch. É um relógio inteligente que inclusive tem sensor de queda, já salvou a vida de muita gente, mas pode fazer um monte de porcaria também. Teve um sujeito, não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, que ficou muito enciumado porque perdeu a namorada. E não se convencia em aceitar essa desilusão amorosa. E aí o que o cara fez? Começou a vigiar a moça, pegou um tal desses Apple Watch, colou na calota do carro dela e começou a perseguir. A mulher descobriu a espionagem, chamou a polícia e os policiais chegaram exatamente quando o sujeito ficou sabendo que ele tinha sido desmascarado, foi até o carro da mulher para tirar o seu reloginho e foi pego em flagrante. O que a gente pode dizer disso? Só uma coisa: dor de corno dói, mas não tem outro jeito. Só tem que aguentar e partir para outra. E com essa Fora de Curva também vai partir para outra, pelo menos entre hoje e amanhã. Então nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e se inscreva aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau e um abraço em cada um de vocês.